Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez nessa manhã. Glória a Deus. Recebe, Senhor, nossa adoração. Recebe, Espírito Santo, nosso louvor. Recebe, Pai, a gratidão da nossa alma. Aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Como é que está o seu coração nessa manhã? Você está bem? Sua alma está em paz? Sua família está em paz? Seu casamento está em paz? Por que eu estou perguntando isso? Porque hoje, nesse primeiro domingo do ano, eu vim aqui para trazer uma boa notícia para você. E a boa notícia é, levanta sua mão aí, o ano do sobrenatural já começou, em nome do Senhor Jesus. Você pode me ajudar, irmão? Você vai me ajudar aqui hoje. Só para eu ter noção, quem está lá na última fileira, está me ouvindo bem? Levanta a mão, está me ouvindo bem, lá na última fileira. Então vamos fazer o seguinte, a gente não sabe a dor do nosso irmão do lado, a gente não sabe a crise que ele está vivendo, talvez esteja tudo bem, talvez ele esteja no meio de uma guerra, mas não tem problema, porque o ano do sobrenatural já começou, irmão. O Deus que acalma tempestades, já está aqui no nosso meio, agindo no nosso coração. Então você vai ser boca de Deus agora, você vai sair do seu lugar, e a gente gosta de uma bagunça santa, de vez em quando. Então você vai abraçar pelo menos 3 ou 4 pessoas, pode sair mesmo do seu lugar, abraça 3 ou 4 pessoas e fala assim, o ano do sobrenatural já começou, irmão, fica firme, o ano do sobrenatural já começou, vamos lá? Seja a boca de Deus agora, para essa vida, seja a boca de Deus, para esse irmão, para essa irmã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória, o ano do sobrenatural já começou, Espírito Santo de Deus, age no nosso meio, age nesse ano, leva-nos a experiências contigo, Senhor, aleluia, glória a Deus, eu creio nisso, Pai, eu creio nisso, nós vamos viver o que nós nunca vivemos, irmãos, em nome de Jesus. Quem está comigo, quem está cheio de fé aí, seu coração está cheio de fé, não olha para a crise, olhe para as promessas de Jesus, Ele está aqui no nosso meio, o ano do sobrenatural já começou. Quem, por alguma razão, você estava viajando, você estava, enfim, alguma situação, você não conseguiu estar conosco no culto da virada, quem não conseguiu, levanta a mão. Muito bem, então vou pedir para todo mundo se assentar agora, tem bastante gente, nós vamos assistir agora o nosso vídeo profético de 2026, palavra de Deus para o seu coração, receba agora essa palavra poderosa, em nome de Jesus. A vida nos coloca diante de situações que nenhum esforço humano consegue resolver, em que a medicina chega ao limite, que as finanças desabam, que as respostas simplesmente não existem. É justamente nestes momentos que lembramos que Deus nunca mudou. Ele ainda faz aquilo que ouvimos desde criança, ainda abre portas, cura de formas que a ciência não explica, levanta famílias que pareciam destruídas, milagres repentinos, provisões inesperadas, livramentos que chegam na hora exata. E dentro de nós nasce uma esperança. Chegou a nossa hora. Hora de largar o medo, de vencer a dúvida, de buscar mais, de jejuar mais, de orar até o ambiente mudar, de viver o que sempre ouvimos, mas agora queremos experimentar. Deus está chamando a sua igreja para um nível mais alto, para experiências que marcam, para uma fé que abre caminhos, para encontros reais com o Espírito Santo. E por isso nós declaramos com toda autoridade, fé, convicção, que o ano de 2026 na Batista Renovada será o ano do sobrenatural. Aleluia, glória a Deus, oh glória, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, minha irmã, quem está pronto para viver o ano do sobrenatural, levanta a mão e faz barulho aí no seu lugar, meu irmão. Glória a Deus, o ano do sobrenatural, ele já chegou. Hoje é
4 de janeiro de 2026. Hoje é o primeiro domingo do ano e eu quero declarar profeticamente. Você crê em profecia? Crê? Crê mesmo em profecia? Quero declarar profeticamente nessa manhã que para as nossas vidas, para as nossas famílias, para a nossa amada Batista Renovada, 2026 será um ano marcado por profundas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo de Deus. Impossível a gente falar de sobrenatural e deixar o Espírito Santo de fora. O dono do sobrenatural chama-se Espírito Santo. E Ele já está no nosso meio. Ele está passeando no nosso meio. Então, o primeiro recado que o Espírito Santo tem para nós, eu diria, a primeira direção que o Espírito Santo quer nos dar no ano do sobrenatural é firmes na palavra. Quem trouxe a Bíblia, esse ano você vai ter que acostumar a trazer sua Bíblia para a igreja. Nada contra o celular, ajuda também, você está ali e tal, mas como seu pastor eu queria te incentivar, quando você vir para a igreja, traga a Bíblia, traga o livro, é menos distração. Às vezes você está no celular, chega uma notificação, chega alguma coisa, diz, não, deixa o celular no cantinho ali, e aí a Bíblia. Quem trouxe a Bíblia hoje, levanta bem alto aí a sua Bíblia aí no seu lugar, isso, coisa linda, olha, coisa maravilhosa. Fica com a sua Bíblia levantada aí. Fala assim comigo, haja o que houver. Firmes na palavra. Não, irmão, fala com fé, irmão, é o ano do sobrenatural, fala assim, aconteça o que acontecer. Firmes na palavra, na alegria ou na tristeza, no ganho ou na perda, firmes na palavra. Hoje eu quero plantar uma semente de fé no seu coração, e a semente é a seguinte, irmãos, isso vai fazer total diferença no ano de 2026 para nós. A semente é a seguinte: o que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus, você já deve ter ouvido tantas coisas, tantas mensagens, sobrenatural de Deus, e é verdade, sobrenatural de Deus é real. Mas o que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus, não é o quanto você conhece da Bíblia. O que nos dá acesso ao sobrenatural de Deus, é o quanto a gente obedece da Bíblia. Tem muita gente por aí que conhece muito da Bíblia, que você senta e a pessoa te dá uma aula de Bíblia, uma aula de teologia, uma aula de conhecimento do Antigo e do Novo Testamento. Muita gente que conhece muito da Bíblia, mas no dia a dia vive muito pouco do que conhece da Bíblia. E o que nos dá acesso ao sobrenatural, a termos experiências com Deus, não é um engano nosso. Preciso conhecer muito para ter experiência com Deus. Você precisa conhecer muito, mas não é isso que vai te dar acesso ao sobrenatural. É só a tua obediência. Você pode conhecer isso aqui da palavra, isso aqui de Jesus. Se você obedecer, você vai ter acesso ao sobrenatural de Deus. Deixa eu te dar um exemplo bíblico para a gente começar. Pedro, todos nós conhecemos a história do nosso querido irmão Pedro, um dos apóstolos de Jesus. Pedro, lá em Lucas capítulo 5, foi a primeira vez que Pedro encontrou com Jesus. Lá, Pedro ainda não conhecia o mestre, não conhecia o Salvador. Jesus estava começando o seu ministério, estava começando ainda a chamar os seus discípulos. Pedro não sabia, talvez tinha ouvido falar uma coisinha aqui, outro ali, mas ele não conhecia Jesus. Foi a primeira vez que eles se encontram. Vou desenhar o cenário para você. Pedro está no mar da Galileia, na praia da Galileia, ali de Tiberíades. O que Pedro está fazendo ali? Pedro está lavando as suas redes. Se você ler o texto, Lucas 5, Pedro está lá lavando as suas redes. Por quê? Porque na noite anterior, ele pescou a noite inteira. O texto diz, irmãos, que Pedro passou a noite inteira e ele estava
triste, ele estava frustrado, porque ele não pegou nada aquela noite. Agora, o detalhe desse texto é o seguinte: Pedro não era pescador de final de semana igual a gente. Quem já foi pescar alguma vez? Levanta a mão aí. Alguma vez na vida. Uma vez eu fui pescar com a Dani, a gente namorava. Eu falei: Dani, você gosta de pescar, amor? Ela falou assim: não, eu nunca pesquei. Eu falei: então nós vamos pescar. Aí eu levei a Dani para pescar. E eu achando que eu era o pescador, né? Peguei a varinha de bambu. Falei: amor, é assim que você vai fazer. Então, peguei a minhoca, coloquei no anzolzinho dela. Falei: amor, não se preocupa, porque você nunca pescou. Talvez você não vai pegar nada hoje, não chora. Né, amor? Não fica triste, está tudo certo. Eu vou estar do seu lado aqui, está tudo bem. E tudo bem? Ah, tudo bem. Ela falou: tudo bem. E aí ela jogou a isca dela lá, eu joguei a minha aqui. E passando o tempo, ninguém pegava nada e tal. Daqui a pouco, 5 minutos, a Dani, pô! A varinha dela encurvou. Eu olhei assim. Aí ela olhou para mim assim, espantada. Tirou um lambari da água. Eu falei: uau! Sorte de principiante. Aí peguei o peixinho e tal, peguei a isca. Falei: amor, você deu sorte, hein? Muito bom. Aí ela jogou de novo e eu fiquei ali. 3 minutos depois, a Dani, pá! Tira outro lambari. Mais 4 minutos, pá, tira outro lambari. 4, 5 lambari. E eu não pesquei nada. Eu falei: Dani, vamos fazer o seguinte, troca de lugar comigo. Aí ela foi para lá, eu fui para cá. Falei: vamos lá. Eu estava bravo já. Tem que pegar esse negócio aqui. E a Dani lá, tranquila, sossegada. Tá. Daqui a pouco, a Dani lá, pô, tirou um lambari. Eu falei assim: não quero mais pescar, vamos embora. E fomos embora. Irmão, Pedro estava lá, igual eu, frustrado. Só que eu sou um pescador de final de semana, a gente vai lá, é uma brincadeira para nós. Pedro não, gente. Pedro era um pescador profissional. A gente, quando lê a Bíblia, a gente tem que entender o contexto. Lucas capítulo 5, Pedro está ali, é o ganha-pão da vida dele. Pedro, ele sustenta a casa dele pescando. Então, Pedro conhecia o mar da Galileia como a palma da sua mão. A gente não tem tempo aqui para mostrar alguns mapas lá, mas depois você pode pesquisar. Dá uma olhada lá no Mar da Galileia, pesquisa algumas imagens depois lá no YouTube no Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, ele era um lago de grandes proporções. Ele era chamado Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Grande Lago de Genezaré. Eram nomes diferentes para falar do mesmo lugar. Tratava-se de um grande lago de dimensões enormes, por isso que ele era chamado de mar, mas era água doce. Para você ter uma ideia, tinha mais de 20 quilômetros de comprimento, por mais de 10 quilômetros de largura. De uma margem, você não enxergava a outra, 20 quilômetros, 10, então parecia um mar, mas era água doce. Pedro foi criado ali pelos seus pais, pela sua família, talvez seus pais pescadores, talvez ali os amigos, todos ali vivendo da pesca. Pedro foi criado ali, ele conhecia o Mar da Galileia como a palma da mão dele, ele sabia os melhores lugares do lago em que os cardumes costumavam se concentrar, ele sabia os melhores horários para pescar. Não pesca de dia, tem muito barulho, vai lá, pesca de noite. Ele sabia a isca certa para expertise, ele tinha um conhecimento, ele não era igual a gente. Pedro sabia o que ele estava fazendo, não era um amador, era um profissional. Do mar, frustrado, com o seu coração triste, uma noite inteira de trabalho, e não trouxe dinheiro, não trouxe o pão para casa. E aí ele está lá, de manhãzinha, depois dessa noite triste, lavando as redes. Acontece o primeiro encontro entre ele e Jesus. Enquanto ele está lá lavando as redes, eis que surge no Mar da Galileia, na praia de Tiberíades, um jovem rabino chamado Jesus de Nazaré, e algumas pessoas com ele. E esse jovem rabino, 30 e poucos anos, ele vai se aproximando, ele olha aquele pescador, mas Jesus é Deus, ele sabe quem é aquele pescador. Ele chega perto dele e fala: filho, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Eu preciso que você entre no teu barco, vá ao mar alto e lance a tua rede. Pedro olha para Jesus e fala assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Jesus fala assim: você estava lá por conta própria, mas agora
você vai voltar lá, debaixo da minha palavra. Sou eu que estou mandando você voltar de novo lá. Mas Senhor, no mesmo lugar que eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, o Senhor tem razão, o Senhor tem certeza disso? No mesmo lugar que eu empreguei todo o meu conhecimento, toda a minha expertise, no mesmo lugar que eu fracassei, o Senhor quer que eu volte lá? No mesmo lugar que você fracassou, eu vou te abençoar. No mesmo lugar que não deu certo, eu vou fazer dar certo, porque Pedro, não é uma questão de lugar, não é uma questão de expertise, não é uma questão de conhecimento, é uma questão se você agora vai andar debaixo da minha palavra. Volta lá e lança essa rede. E Pedro, que não conhecia quase nada de Jesus. Ei, Pedro não tinha feito ainda o cursinho de batismo, não deu tempo ainda. Pedro não tinha feito um curso de teologia, estudando grego, hebraico, aramaico, não deu tempo ainda. Pedro não faz parte de um PG da Galileia, ele ainda não conhece ninguém. Mas ao ouvir apenas uma palavra de Jesus, esse pouquinho que ele sabia de Jesus, ele tomou a decisão de obedecer, o que nos leva ao sobrenatural. Batista renovada, a gente precisa entender isso, o que nos leva, senão a gente fica correndo, não, vamos lá, olha o que está acontecendo lá, glória, é legal o conhecimento, eu amo o conhecimento, agora é lá, vamos lá, que coisa maravilhosa lá, agora você corre atrás de congressos e de conhecimentos, e não tem nada de errado, mas se você não obedecer, você não vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você vai ser um crente de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, que conhece tudo, mas você não obedece, o sobrenatural está fechado para você. Pedro conhecia só isso aqui de Jesus em Lucas 5. Tá bom, debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. E o final dessa história nós conhecemos, irmãos. O desfecho nós já sabemos. Naquela manhã, no horário improvável, no lugar improvável, tudo contrário, Pedro fez a pesca mais maravilhosa da sua história e da sua vida. Foi tanto peixe, mas tanto peixe, que pulou para dentro da rede de Pedro. Ele só jogou a rede, começou a puxar, os peixes ainda estavam pulando dentro da rede dele, tanto peixe que a Bíblia fala que ele teve que pedir ajuda para os barquinhos que estavam no entorno. Vem me ajudar, a minha rede vai estourar, tem muito peixe. Naquele dia, quando chegou na praia, Pedro se ajoelhou diante de Jesus e falou: Senhor, quem é o Senhor? E naquele dia, Pedro, deixando tudo, passou a seguir a Jesus. Passou a ter um relacionamento com Ele. Naquele dia, Pedro aprendeu uma das lições mais poderosas da vida dele. Ele aprendeu que quando nós andamos debaixo da palavra de Cristo, posso ser um crente novo, posso ser alguém que não tem uma formação espiritual ainda, posso ser alguém que as pessoas nem me dão tanto crédito, porque eu estou chegando agora no Evangelho. Não tem problema, se eu decido obedecer o que eu já conheço de Jesus, os peixes vão pular para dentro da nossa rede. Batista renovada, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você nessa manhã: se nesse ano você não só buscar o conhecimento, mas você viver o que você conhece da palavra, os peixes vão pular para dentro da tua rede, em nome do Senhor Jesus, e você vai poder chamar outro: vem cá, deixa eu dividir com vocês aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você percebe como o sobrenatural de Deus, ele está diretamente amarrado, relacionado com o quanto nós praticamos a palavra. Então, irmãos, tendo isso em mente, nesse primeiro domingo do ano, eu quero trazer aqui 3 direções da palavra. Se é a palavra que nos leva ao sobrenatural, se é a palavra que nos faz romper o nível da teoria e realmente conhecer o Espírito Santo na prática, então eu quero deixar com você hoje, no primeiro domingo do ano do sobrenatural, 3 direções da palavra. Se você vivê-las,
você não tenha dúvida que você vai experimentar o sobrenatural. A primeira direção está lá em Tiago 4:7. Então, eu vou pedir para você pode abrir sua Bíblia, ou nós colocamos o texto aqui no telão também. Tiago, capítulo 4, o versículo 7. Tiago 4:7. Primeira direção de Deus para nós, no ano do sobrenatural. Tiago 4:7. A direção que Deus tem para nós nesse texto é: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos falar juntos o texto? Vamos lá? Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que nos leva a ter experiências com Deus não é só o conhecimento, mas é colocar em prática o que eu conheço. Então eu quero ilustrar esse versículo para vocês, para que vocês nunca mais esqueçam, que vocês colocam em prática. Eu vou precisar de 3 voluntários para me ajudar. Então, por livre e espontânea pressão, que está mais perto aqui, que são meus amigos, vou chamar o Joelson para vir aqui. Vem cá, Joelson. Vou chamar o Joãozinho, vem cá, Johnny. E vou chamar o Renan, vem cá, Renanzão. Eles vão me ajudar. E você vai entender na prática o que Tiago 4:7 está ensinando para nós. Então, vou pedir para o Renan ficar aqui à minha esquerda. O Joelson pode ficar aqui à minha direita. Tudo bem, meu irmão? Como é que vocês estão? Tudo bem? O Joãozinho vai ficar aqui no meio. Vem cá, João. João vai ficar aqui. Isso. Então, pode os 3 ficar olhando para a igreja lá. Maravilha. Então, o que nós vamos fazer aqui, irmãos? Nós vamos simular, para você entender, o que vai acontecer no mundo espiritual em 2026. Quem acredita que além do mundo físico existe um mundo espiritual? Amém. E a Bíblia fala que o mundo espiritual que a gente não vê é mais real do que esse mundo físico que a gente vê. Então vamos lá, o mundo espiritual. O Joelson vai representar aqui a pessoa de Deus. Quem acredita em Deus aí? Amém. O Joelson vai representar o nosso Deus. Fechou? O Joãozinho vai representar a gente. Joãozinho vai representar os filhos de Deus. Os filhos de Deus. E o Renan, que é o meu amigo, só agora vai representar o diabo. Fechou, Renan? Só agora, hein? Só agora. Então o Renan representa o diabo. O Joãozinho representa? Fala, filhos de Deus. Muito bem. Então nós vamos simular aqui o mundo espiritual. Ô Joelson, o primeiro equívoco que a gente tem que desfazer é que muitos de nós achamos que o mundo espiritual é como se fosse um grande ringue, um espaço de luta. E aí, dá um passo à frente, Renan também dá um passo à frente. Aí nós que somos os servos de Deus, nós achamos que no mundo espiritual, nesse ringue espiritual, Deus está de um lado, o diabo está do outro. Vou pedir para eles se encararem agora. Deus já fez assim para o diabo, assim, ó. Já deu uma piscadinha já. Nós achamos, nós filhos de Deus, achamos que existe no mundo espiritual uma luta, uma guerra entre Deus e o diabo. Então faz posição de guerra aí, de luta. Acho que Deus está mais confiante aí. A gente acha no mundo espiritual, nós servos de Deus, a gente vem para a igreja, a gente canta, a gente louva, mas na nossa cabeça, mundo espiritual, Deus está de um lado, o diabo está do outro, e tem uma guerra entre eles, e tem uma luta entre eles, e a gente até consegue imaginar Deus e o diabo lutando, Deus e o diabo lutando, Deus e o diabo lutando. Deus e o diabo lutando, a gente imagina, eles estão guerreando, eles estão lutando, oh meu Deus, e o diabo agora vai tentar acertar Deus, mas Deus se protege, agora Deus acerta um gancho no capeta, isso, olha, mas a luta continua, isso, agora o que acontece? A gente acha mesmo que existe uma guerra entre Deus e o diabo, a gente acha isso, mas é um equívoco nosso, Joãozinho.
Nunca existiu e nunca existirá uma guerra entre Deus e o diabo. A gente precisa colocar os pingos nos is. Agora, no ano do sobrenatural, nossa visão espiritual tem que ser real, tem que ser correta. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Sabe por quê, meu irmão? Deus, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Eterno, Ele é o que morreu, o que ressuscitou, o que vive para sempre. Ele é aquele que sempre existiu. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Criador eterno. Não há termos de comparações com o nosso Deus. E quem é o diabo? O diabo não passa, em última análise, de uma criatura. Deus criou Satanás. Aí a gente entra no campo teológico, que não é o meu propósito hoje, mas Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz chamado Lúcifer. Só que anjo não é robô. Deus não deu uma corda no anjo. Deus deu livre-arbítrio aos anjos, como Ele deu livre-arbítrio a cada um de nós. E o anjo chamado Lúcifer começou a se voltar para ele mesmo. Em vez de adorar o Criador, ele começou a querer estar no lugar de Deus. E o anjo se transformou num demônio chamado Satanás, que influenciou outros anjos. Às vezes a gente fala, será que o diabo consegue influenciar a gente? Se ele influenciou anjos no céu, será que se a gente não der mole, ele não vai influenciar a gente, nos tirar do caminho certo? Claro que vai. Mas em última análise, não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Esse aqui é o Criador, esse aqui não passa de uma criatura. Se Deus fizer assim, Satanás cai, é destruído e arrebentado na hora. A Bíblia fala inclusive que no final dos tempos, pelo sopro da sua boca, o inimigo será destruído, será lançado no lago de fogo para sempre, e acabou para Satanás. Tira da sua cabeça, não existe uma guerra entre o seu Deus e o inimigo. Deus é infinitamente poderoso. Satanás não tem uma possibilidade de vencer Deus. Se Deus fizer isso aqui, ele cai na hora. Então o mundo espiritual não se trata de uma guerra entre Deus e o diabo, mas tem uma guerra, tem uma luta. E qual é a luta então? O mundo espiritual é uma guerra entre o diabo bate no peito e fala assim, é nós. É a gente, irmão, é a gente. A guerra não é com Deus. Como o diabo não consegue atingir Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, ele vai tentar atacar os filhos de Deus. Então a guerra não é aqui, a guerra é aqui. Então eu vou pedir para que o Joãozinho dê um passo à frente. Isso, Joãozinho. A guerra agora é contra quem, Joãozinho? Isso. E Deus, Ele está no ano do sobrenatural, gente. Está animado. Deus, quando nós estamos guerreando contra o inimigo, como é que Deus está? Assim que Deus está? A Bíblia fala que os olhos do Senhor... Espera aí, gente, não falei para lutar ainda não. Os olhos de Deus. A Bíblia diz, irmão, entenda o mundo espiritual. Você está lá, o diabo está te encarando, o diabo está ali. O seu Deus não está longe. A Bíblia diz que os olhos do Senhor repousam sobre os justos, sobre os servos de Deus. Na sua guerra, o seu Deus não tira os olhos de você. Ele está aqui, Ele está olhando para você, mas você está numa guerra contra esse aqui. E aí o que acontece? Há uma guerra, há uma luta. E aí o diabo vai atacar o servo de Deus vai se proteger isso. Agora, dá uma paradinha aqui, Renan. Dá uma paradinha aqui, chega mais para cá. Vamos voltar para o texto. Sujeitai-vos a Deus. Que o texto, o que nos dá acesso ao sobrenatural é a nossa obediência à palavra. O que a palavra está ensinando para a gente? A palavra está dizendo o quê? Se a gente resistir ao diabo, a palavra está dizendo que vai acontecer o quê? Se você resistir ao diabo, o que vai acontecer? Ele fugirá. Então, vamos imaginar a luta agora, uma luta mesmo. Qual é a posição de resistir, Joãozinho, nessa luta? Como é que você vai resistir? A posição de resistir, ele vai te atacar, como é que a gente chama, quem gosta de luta aí, como é que a gente chama essa posição? Guarda fechada, guarda alta, não é isso?
Por quê? Se ele baixar, não, só o braço, se ele baixar a guarda, o que acontece com ele? Acabou, leva um no queixo, apagou, nem sabe o que aconteceu. Então a Bíblia fala, resista ao diabo. Então vamos lá, você vai resistir, e ele fugirá de vós. Aí Satanás está atacando ele, você só resiste, está resistindo, vai, se protege, não deixa ele te acertar, resistindo. A Bíblia diz que quando isso acontece, o diabo, o diabo fugirá de vós. Mas Renan, não fecha essa conta para mim. Como é que alguém que está atacando o outro e o outro só está se defendendo, por que eu vou fugir? Eu estou numa luta com alguém, nós estamos brigando, nós estamos lutando, e ele só está se defendendo, e eu estou tentando acertar ele, eu estou atacando, ele só está se defendendo, por que eu vou fugir? Não faz sentido, a não ser, irmãos, que o modo de resistência seja outro. Talvez nós estamos resistindo do jeito errado, e é aí que a boa leitura da palavra nos ensina, que quando você lê um texto, se a coisa não ficou clara, lê um pedaço do versículo, não ficou claro? Lê o versículo inteiro. Não ficou claro ainda? Lê o capítulo inteiro. Não ficou claro ainda? Leia o livro inteiro, você vai expandindo para você ter um conhecimento, um entendimento maior. Então nós vamos fazer isso aqui, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que ele está resistindo, o diabo não está fugindo. Vamos voltar um pouquinho, lê a primeira frase do versículo para mim. Esse é o jeito certo de resistir. Sujeitai-vos a Deus, vírgula. É assim que você tem que resistir para que o diabo fuja de você. Não é, Joãozinho, mas lutando na força do seu braço. Então o diabo está te atacando aqui, o diabo está te atacando. Deus não está longe, Deus fica perto do filho dele. Mas é uma luta entre o diabo. Só que você entendeu agora que a resistência não é na força do seu braço. Qual que é a resistência, Joãozinho? Não, vem cá. Lê para mim a resistência certa. Sujeitai-vos a Deus. Ele está te atacando, ele está dando pancada em você, esquece ele. Você vai fazer o que a Bíblia manda. Você vai se sujeitar ao seu Deus. Se sujeita ao seu Deus. Você vai, como é que a gente se sujeita a Deus? Orando, irmão, jejuando. Ano do sobrenatural não é o ano de você fazer um jejum uma vez em janeiro, uma vez em dezembro. Todo mês você vai jejuar. Todo mês você vai separar um tempo para ler a palavra, para buscar o Senhor. Isso é se sujeitar a Deus, é se colocar debaixo da autoridade de Deus. É falar, Deus, eu estou agarrado na oração, eu estou agarrado no jejum, eu estou agarrado na palavra. Você está se sujeitando a Deus. Quando o crente entende isso, desenha-se uma nova configuração no mundo espiritual. Porque até então, levanta de novo, Joãozinho, volta na configuração antiga. Aqui, quem é que o diabo está encarando agora? Quem é que ele está encarando, gente? O Filho de Deus, porque é uma guerra. Mas quando o Filho de Deus entende que não é na força do braço, o diabo está atacando, deixa ele atacar, dá as costas para ele, ele vai continuar me atacando, deixa ele atacar, eu vou me sujeitar a Deus. Quando eu não estou mais na força do meu braço, e eu me sujeito a Deus, desenha-se uma nova configuração. O diabo não tem mais, não vai carinho nele não, o diabo agora não tem mais que encarar o Filho de Deus. Desenha-se uma nova configuração. Quando você se sujeita a Deus, o diabo agora tem que encarar aquele a quem você se sujeita. Olha a nova configuração. Antes ele me encarava, agora eu me volto para Deus, eu saio de cena. Agora ele tem que encarar o meu Deus que está aqui do meu lado. E agora ele não pode com Deus. Se eu me sujeito a Deus, a briga já não é mais comigo. Agora ele tem que encarar o meu Criador. O que o diabo vai fazer? Vai picar a mula e vai fugir de nós, irmãos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ele foi embora mesmo, ele foi embora. Renanzão, obrigado, viu, querido? Obrigado, Renanzão. Homem de Deus, amém. Glória a Deus, obrigado, Joãozinho. Obrigado, Joelson. Eu não sei o que em 2025 você ficou lutando na força do seu braço.
Eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, amém, legal, mas você está lá lutando na força do seu braço. 2026 é o ano de você dar as costas para o diabo, deixa ele brigar sozinho, deixa ele falar sozinho. Mas ele ainda está me atacando. Eu vou me sujeitar a Deus, eu saio de cena, porque agora ele vai ter que encarar o meu Deus e ele vai fugir. O que nos leva a experiências sobrenaturais é a nossa obediência à palavra. Hoje você está recebendo uma direção, não mais lutar na força do seu braço, mas se sujeitar ao Deus eterno. E meu irmão, você vai ver o diabo fugindo da sua casa, do seu casamento, da sua família, daquela empresa que ele levanta demônios lá. Se você se sujeitar a Deus, daqui a pouco os demônios começam a fugir, porque você está vivendo a palavra. Chega só de conhecer, é hora de viver. Ano do sobrenatural. Quem está comigo? Essa é a primeira direção. Vamos à segunda? A segunda direção, se é a palavra que nos leva ao sobrenatural, nessa semana, lendo, orando, a segunda direção que o Espírito Santo colocou no meu coração, está lá em Hebreus 12:15. Eu vou pedir para você, vamos ler no telão ali, gente, todo mundo, bem forte, igreja, vamos lá. Tendo mais uma vez, para a gente guardar o texto, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu gosto muito quando a Bíblia, ela faz comparações, ela faz analogias. No caso aí, Hebreus 12:15, raiz. A Bíblia está fazendo uma analogia aí, colocando a raiz. O que é uma raiz, irmãos? Quem define para mim o que é uma raiz? Oi? O alicerce de uma planta. Quem tem outra definição? O que é uma raiz? A estrutura. A raiz nutre, ok. Mas pensando no mundo espiritual, sabe o que é uma raiz? É algo que cresce profundo e escondido. Nesse exato momento, há raízes aí que estão rasgando a terra com força, e nós não estamos vendo, porque raiz é algo que cresce profundo e escondido. Ninguém vê, mas ela está lá, está aprofundando, está rasgando o chão. Às vezes a árvore é pequenininha, e quando você vê a raiz enorme, cresce profundo e escondido. Aí o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem e fala assim para a gente: não permita que nenhuma raiz de amargura. Ele estabelece uma comparação, ele compara a amargura com a raiz. Não permita que nenhuma raiz de amargura. Ele coloca a raiz e a amargura no mesmo nível. Ele está fazendo uma comparação. O que o autor aqui, inspirado pelo Espírito Santo, o que ele está ensinando para nós? Que assim como uma raiz, a amargura é algo que cresce no nosso coração, profundo e escondido. Ninguém vê quando o nosso coração está cheio de amargura. Ninguém vê. Mas feito uma raiz, essa amargura está crescendo. Os seus ramos, de forma profunda e escondida, está crescendo dentro de nós. Eu estou aqui no culto, aleluia, mas aqui dentro uma raiz de amargura. Eu estou ouvindo a palavra, mas aqui dentro uma raiz de amargura. E a Bíblia nos diz que quando isso acontece, quando uma raiz de amargura começa a crescer dentro de nós,
A palavra nos ensina que 3 coisas acontecem. Primeiro, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Quando a raiz de amargura começa a crescer dentro de você, você não percebe, você começa a ficar privado da graça de Deus. O que é alguém estar privado de alguém ou de alguma situação? O que significa isso? Você tinha acesso, agora você está privado. Você não alcança mais. Você não consegue chegar ali mais. Você não tem mais contato. Ei, quando raízes de amargura começam a brotar dentro de nós, a primeira coisa, a gente começa a perder o acesso ao favor de Deus, a bênção de Deus. Mas não para por aí. O texto, o autor aos Hebreus vai dizer que quando a raiz de amargura cresce, primeiro ela nos priva da graça de Deus. Depois, nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Além de perder o favor de Deus, a alegria de Deus, a presença de Deus, a graça do Senhor, se essa raiz de amargura continua crescendo dentro de mim, a segunda coisa, eu vou virar um crente perturbado. E mais do que isso, a terceira coisa, daqui a pouco eu começo a contaminar aqueles que estão do meu lado. Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O que nos dá acesso ao sobrenatural é o quanto a gente obedece aquilo que a gente conhece da palavra. É uma coisa interessante a gente pensar o seguinte: nenhuma raiz começa sendo raiz. Quem gosta de mexer com a terra, né? de cultivar, de plantar, você sabe disso muito bem. Nenhuma árvore, nenhum fruto, nenhuma raiz começa sendo raiz. Toda raiz primeiro foi uma uma semente. Toda raiz, antes de ser raiz, começa sendo uma semente. E aí a pergunta que eu faço para nós aqui nessa manhã: que semente é essa que é capaz, que tem o poder de gerar uma raiz de amargura dentro de mim, de me privar da graça de Deus, de perturbar as minhas emoções e de ainda fazer com que eu contamine aqueles que estão ao meu redor? Que semente poderosa é essa? Essa semente tem um nome. Essa semente chama-se ofensa. Fale comigo, ofensa. A raiz de amargura que causa todo esse estrago na nossa vida, a raiz de amargura não começa sendo uma raiz de amargura, ela começa sendo uma semente de ofensa. Está comigo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Começa sendo uma semente de ofensa. E aí, irmão, a gente vai entender o seguinte: para uma semente virar uma raiz, ela só precisa de 2 coisas. Para uma semente virar uma raiz, só precisa de 2 coisas. Primeiro, um lugar que a receba. E segundo, um lugar que a nutra. Qualquer semente, se ela encontrar uma terra que a receba, e se essa terra nutrir essa semente, é só uma questão de tempo para que essa semente vire uma raiz, vire uma árvore, vire frutos e assim por diante. Fala comigo, a raiz de amargura vem de uma semente chamada ofensa. Quantos aqui já se sentiram ofendidos por alguém? Levanta a mão. Muito bem, metade do auditório é ser humano, a outra metade deve ser anjo, porque não é ofendido. Então eu vou perguntar de novo, vou dar chance para os anjos virar humano de novo. Quem aqui já ficou na vida ofendido alguma vez com um amigo, com um colega, com o marido, com a esposa, com o filho,
com o líder do PG, com o líder dos jovens, com o líder dos homens, com a líder das mulheres, com o pastor da igreja. Quem aqui já ficou ofendido com alguém na vida? Se você não ficou, bate asa e voa, irmão. Quem já ficou ofendido? Levanta a mão que eu quero ver. Isso, então agora somos todos humanos aqui. Todos nós. Irmãos, quantas vezes, sem perceber, nós guardamos uma semente de ofensa no nosso coração e, sem perceber, a gente começa a nutrir essa semente de ofensa dentro do nosso coração. Como, pastor? Falando dessa ofensa para os outros. Toda vez que você abre essa boquinha consagrada de Jesus, para falar da ofensa que as pessoas fizeram para você, contra você, você está nutrindo essa semente de ofensa dentro de você. Vem cá, irmão, vem cá, irmão. Você sabe o que fulano fez comigo? Fulano me magoou. Você está vendo aquele japonês ali, ó? Ele fala que ele é legendário. Faz parte da liderança dos homens corajosos. Aquele japonês lá me ofendeu, cara. Ele fez uma coisa que ele não podia fazer, não. Quem ele pensa que ele é para me ofender desse jeito? Quando eu me sinto ofendido pelo meu irmão, pelo meu amigo, ao invés de eu ir lá e fazer o que Jesus falou, se você tem alguma coisa contra alguém, vá entre ele, só você e ele, resolva essa parada, arranque essa semente de ofensa, para que você não fique privado da graça de Deus, para que você não vire um crente perturbado, para que você não contamine os outros. Mas é isso que a gente faz? É isso que a gente faz? Eu fiquei ofendido com o Jorge, aí eu chego aqui, ô Renan, deixa eu falar um negócio para você, velho. O Jorge, ele tem aquele olhinho fechado assim, ó. Ele é terrível, cara. Ele é terrível. E eu começo a falar para o Renan do que o Jorge me ofendeu. Não, eu não podia ter feito isso, não. Eu não mereço. Eu ajudei tanto, eu abençoei tanto, eu cuidei. Agora ele vai lá, ele fala isso, toda vez que eu falo de uma ofensa que eu recebi de alguém para outra pessoa, sabe o que eu estou fazendo no mundo espiritual? Eu estou jogando água nessa semente, eu estou nutrindo essa semente. Não demora muito, irmão. Essa semente já virou uma raiz de amargura dentro do meu coração. Aí no dia que o meu amigo entrar de um lado, eu saio do outro. Aí no dia que ele falar amém, eu falo, está amarrado. Eu não tenho mais comunhão, por quê? Porque eu deixei a semente virar uma raiz. Quem já viveu uma situação assim, ó, alguém te magoou, aí aquilo está no seu coração, aí você acorda pensando naquilo? Quem já passou por isso? Alguém te feriu? Já foi, aí no dia seguinte você acorda pensando naquilo, aí na hora de tomar café, você toma café pensando naquilo, aí na hora de almoçar, você vai lá com a sua esposa, você nem desfruta do almoço, porque você fica falando para ela daquilo. Aí depois, na hora do jantar, você vai jantar falando daquilo, e aí na hora de dormir, aquilo ainda está dentro da sua cabeça. Aquilo que fizeram contra você, aquilo que falaram contra você, aquela maldade que praticaram contra a sua família, aquela situação que alguém desonrou você, e você continua guardando tudo isso dentro do seu coração, aquilo está vivo dentro de você. Quem já viveu isso alguma vez? Levanta a mão os humanos aí, deixa eu ver. Eu já vivi tantas vezes isso, meu Deus do céu. Já estraguei almoço com a minha mulher mais linda do mundo que Jesus me deu, e eu estraguei almoço com ela, porque eu fiquei derramando as minhas ofensas naquela mesa. Dani, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez assim, miserável. Perdi o meu momento com a minha mulher, que Deus me deu ali, porque eu fiquei derramando aquela ofensa sobre o coração dela. Quem já fez isso além de mim? Deixa eu ver aí, meu irmão.
Isso tem um nome também. Isso se chama isca do diabo. Tem um livro do John Bevere, um autor americano, um pastor americano, John Bevere. Ele escreveu um livro fantástico chamado A Isca de Satanás. Quem não leu esse livro precisa ler. A Isca de Satanás. E o pastor John Bevere ensina no seu livro que a isca de Satanás chama-se ofensa. E toda vez que você guarda uma ofensa no seu coração, você mordeu a isca de Satanás. E ele, como um pescador, tira o peixe do seu habitat, onde ele tinha vida, onde ele tinha alegria, onde ele vivia. Quando você guarda a ofensa, você morde a isca de Satanás, e ele tira você do lugar que Deus te colocou. Quantas pessoas já saíram de igrejas, quantas pessoas já deixaram ministérios, quantas pessoas deixaram de fazer algo que Deus tinha, porque ela guardou uma ofensa, e ao invés de resolver aquilo, ela foi embora, mordeu a isca do diabo, e o diabo conseguiu tirar a pessoa do lugar que Deus tinha para ela. Batista Renovada, no ano do sobrenatural, nós não conseguiremos cumprir o nosso chamado. Quem foi chamado por Deus? Você foi chamado pelo Espírito Santo? Nós não conseguiremos cumprir o nosso chamado, seja ele qual for, se nós colecionarmos ofensas no nosso coração. Não dá, porque a ofensa vai gerar uma raiz de amargura, e a raiz de amargura vai me perturbar. Quantos crentes, profundos conhecedores das Escrituras por aí, vivem perturbados e contaminam os outros, porque não conseguem se livrar de coisas ruins que pessoas fizeram para eles, contra suas famílias, contra suas casas. Quando eu era um menino, 12, 13, 14 anos, um líder fez algo, um líder espiritual, fez algo horrível com o meu pai, prejudicou o meu pai. Opa! E esse líder religioso, ao prejudicar o meu pai, ele acabou mexendo com a nossa família. Aquilo foi algo ruim para toda a família. Eu era um menino, irmãos, eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu guardei uma semente de ofensa no meu coração. Eu sempre amei a Jesus, mas quando eu via aquele líder religioso, eu falava assim: falso, hipócrita, está bancando de espiritual aí na frente, mas eu sei o que você fez nos bastidores, seu filisteu incircunciso. Quando a gente é crente, a gente xinga biblicamente, né? Seu filho de Beuzebu. Na minha alma, gente, eu ficava com aquela... Mas eu adorava. Anos eu carreguei aquilo. Até que um dia, o Espírito Santo falou no meu coração: você precisa perdoar esse homem. Ele tentou destruir seu pai, por ciúmes, por inveja, que ele não vigiou no coração dele. Ele tentou acabar com o ministério do teu pai, mas o Espírito Santo falou para mim: o mal que ele praticou, eu transformei em bênção. Tirei vocês de um lugar, plantei vocês em outro lugar, e por causa dessa perseguição que o teu pai sofreu, e que magoou teu coração, teu pai iniciou uma igreja chamada Batista Renovada. E é por isso que você está vivendo o que você está vivendo hoje. Perseguir o teu pai, mas eu nunca deixei de estar com ele, e eu nunca deixarei de estar com você. Mas se você quer fluir no que eu tenho para você, Glaucio, você precisa
arrancar essa ofensa do seu coração, que já virou uma raiz de amargura. E um dia, já pastor, eu já era pastor, e era um pastor amargurado nesse ponto. No meu gabinete pastoral, eu dobrei os meus joelhos, eu chorei igual uma criança, eu pedi perdão a Deus. Perdão, Senhor. Perdão porque eu tenho guardado essa semente de ofensa que virou uma raiz de amargura. E quando o assunto vem à tona, eu perturbo a minha esposa, eu perturbo os meus filhos, eu perturbo outras pessoas. Eu não quero mais fazer isso. Eu quero de novo que a tua graça flua sobre a minha vida. Eu quero de novo receber inspirações do alto. Eu quero de novo ser instrumento de Deus para a minha igreja. Eu não posso ser mais um pastor ofendido e amargurado. E eu pedi perdão ao Senhor. E o Senhor curou meu coração. E algum tempo depois, nós tivemos um encontro de pastores. E quem é que eu encontrei, Jorjão, nesse encontro? Aquele pastor abençoado. Aquele pastor que pecou, mas que foi perdoado pelo Espírito de Deus. E eu me alegrei tanto, que o meu coração não queimou em chamas de... Sabe o que eu senti quando eu olhei para aquele homem? Eu senti compaixão. Sabe o que eu fiz naquele encontro de pastores? Eu fui até ele. Eu o abracei. Ô meu irmão, como o senhor está? Já está velhinho hoje. O senhor está bem? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. Falei para ele. Que Deus abençoe seu ministério. E eu dei um abraço nele. E saí em paz. Sabe o que Deus me ensinou? Que só existe uma maneira da gente arrancar a raiz de amargura do nosso coração. E eu sei que eu estou falando para homens e mulheres aqui que amam ao Senhor. Mas deve ter algumas dezenas, nessas centenas de pessoas aqui, deve ter algumas dezenas que estão amargurados. Alguém que me vê pela internet, você disfarça bem, mas tem uma semente de ofensa dentro de você. Está, sem que você perceba, te privando da graça de Deus, te perturbando e fazendo você contaminar os outros. Mas a partir de hoje, no ano do sobrenatural, algo sobrenatural vai acontecer no nosso meio. Só tem uma forma da gente arrancar a semente de ofensa e a raiz de amargura do nosso coração. E está lá em Lucas 23, 34. Eu vou resumir aqui para você. Lucas 23, depois você vai ler. Lucas 23 é a crucificação de Jesus. Jesus está pendurado na cruz. As costas de Jesus estão abertas, rachadas, porque os chicotes que tinham pontas de ossos cravavam nas costas de Jesus, e quando o algoz puxava, quando o carrasco puxava, pedaço da pele, da carne de Jesus saía junto. Então a carne de Jesus está dilacerada, ele está morrendo de dor, ele está pendurado naquela cruz. Irmão, tem gente lá olhando Jesus pendurado na cruz. Será que lá no meio daquela multidão não tinha alguém que Jesus curou? Devia ter. Será que no meio daquela multidão não tinha alguém ali que talvez que Jesus libertou de demônios? Devia ter. O que essas pessoas fizeram? Nada, ficaram caladas. Eu vou mais além. Onde estavam os discípulos de Jesus quando o mestre deles estava pendurado na cruz? Onde estavam aqueles que ele gastou tempo, que ele ensinou, que ele discipulou, que ele ajudou, que ele abençoou por mais de 3 anos? Cadê esses caras? Fugiram, todos o abandonaram. Jesus podia ter uma baita de uma semente de ofensa no coração dele, uma raiz de amargura, mas sabe o que Jesus fez? Pensando nos seus discípulos, pensando em todo mundo que ele cuidou, que ele curou, que ele salvou, e ninguém estava ali por ele. Jesus levanta a cabeça e Jesus fala assim: Pai, perdoa todo mundo, perdoa
todo mundo. A única maneira da gente arrancar a raiz de amargura do nosso coração é a gente perdoar todo mundo em nome do Senhor Jesus. Então eu vou te dar uma dica de ouro. Nesse ano do sobrenatural, quando alguém te ofender, e vai ofender, você não tenha dúvida. Quando alguém te ofender, quando alguém te magoar, quando alguém te ferir, quando alguém for desleal com você, quando alguém puxar o seu tapete, sabe o que você faz? Dica de ouro: fica triste um dia, chora um dia, chora, se permita sofrer um dia, fica com peninha de você mesmo um dia. Tadinho de mim, eu podia ter feito isso comigo. Chora um dia, sofra um dia, mas no dia seguinte, arranque essa amargura, essa raiz, essa ofensa do seu coração. Como? Perdoando todo mundo. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Tem hora que eu também não quero perdoar, viu, irmãos? Vou ser muito honesto, tem hora que eu também não quero perdoar. Mas aí quando eu não quero perdoar, eu lembro do que Jesus ensinou lá na oração do Pai Nosso. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco. Você acredita na Bíblia mesmo? Quem acredita de verdade na Bíblia? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Será que tem gente aqui que o pecado ainda não foi perdoado? Porque se você não perdoar o cara que te ofendeu, Deus não vai perdoar você. É o que a Bíblia diz, está escrito lá. A mesma medida de perdão que você entregar para alguém, a Bíblia está dizendo que é essa medida que Deus vai usar para perdoar você. Não, eu não quero perdoar, pastor. Então, eu vou orar para você nunca pecar. Porque no dia que você pecar, você está lascado. Você não vai receber o perdão de Deus. A graça de Deus vai ficar privada na tua vida. Você vai ficar perturbado e você vai contaminar sua mulher, seu marido, seus filhos, seus irmãos, todo mundo, porque você não liberou perdão. Mas quando você libera o perdão, querido, deixa eu te falar isso, eu libero o perdão, não porque eu sou bonzinho, porque eu não sou bonzinho, você não é bonzinho. A gente libera perdão, não porque o outro merece, na maioria das vezes não merece ser perdoado. Mas eu não perdoo porque o outro merece. Sabe por que eu perdoo? Porque eu quero receber o perdão de Deus na minha vida. É por isso que eu perdoo. E o perdão não libera o outro. O perdão libera você. Para que você possa viver o que Deus tem para você. O perdão vai me liberar no ano do sobrenatural. Há pessoas dentro da igreja que você está cheio de mágoa, que você está cheio de rancor, e não vou entrar no mérito da questão, quem está certo, quem está errado, tem hora que eu estou certo, tem hora que o outro é que está certo, e não é esse o ponto é, perdoa, e perdoar, igreja, não significa necessariamente você voltar a conviver com a pessoa, isso não é perdão. Perdoar não é você dar acesso à pessoa para que ela volte a comer na sua mesa, para que ela frequente a sua casa. Tem gente que tem um conceito totalmente deturpado de perdão. O que é o perdão bíblico? Perdão bíblico é você perdoar a dívida que a pessoa tem com você. Por exemplo, um irmão aqui da igreja empresta o seu carro. Empresta o seu carro, eu preciso fazer uma... Não, empresta o seu carro, por favor, irmão, eu cuido. Meu irmão, está comigo, está com Deus, empresta o seu carro. Você empresta o carro para o cara. Aí ele bate o seu carro. Perda total. Aí ele chega e fala assim, então, irmão, aconteceu um negócio lá, bati o seu carro. Irmão, que isso? Você está bem? Não, eu estou bem, mas... E agora? Então, irmão, eu não tenho como pagar, não. Irmão, mas eu não tenho seguro do carro. Irmão, eu não tenho como pagar, vou fazer o quê? Não tenho como pagar. Mas ele não tinha que pagar? Porque se você empresta alguém de alguém, alguma coisa de alguém, você é responsável por aquilo. Só que aí aquele que ele fala, eu não tenho como pagar. Aí você fala, poxa, cara, que isso? Você não é crente, cara, que negócio é esse? Não tem como pagar, irmão. Eu pago quando Deus quiser. E se der certo, eu pago. E vai embora. Só que vocês são da mesma igreja. Aí você está aqui adorando a Deus. Aleluia, aleluia. Quando você olha para o lado, você vê aquele irmão.
seu coração, ó, ofensa, raiz de amargura e tal. Você fala, meu Deus. Só que o cara falou que não vai pagar, não tem dinheiro, dá desculpa, é irresponsável, e por isso, irmão, não empresta as coisas de ninguém se você não tiver condição de pagar se der errado. Crente, se for emprestar, você é responsável, emprestou o carro, se quebrar, você tem que consertar. Isso é crente de verdade. Não, eu não posso, então não empresta. Não empresta. Vai de ônibus, vai a pé, vai de bicicleta, vai de triciclo, vai do que você quiser. Mas você não pode fazer uma coisa que você não tem condição de responder aquilo. Jesus falou que se for começar uma construção, e você não planejar, e a construção parar no meio, você vai passar vergonha. Então pensa antes de fazer alguma coisa. Isso é coisa que crente de verdade faz. Mas vamos dizer que esse cara não fez isso. E aí você, por bondade, emprestou. E você viu que ele não vai pagar. Então, irmão, o que você faz? Para essa ofensa sair do seu coração, para essa raiz, ele não vai pagar. Ele não vai pagar. Ele não vai pagar. O que você tem que fazer? Perdoa. Irmão, eu vi que você não vai pagar mesmo. Irmão, você está perdoado em nome de Jesus. Vem cá, me dá um abraço aqui. E você vai dizendo para você mesmo, está perdoado. Nem que você falar 1000 vezes, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Você não cobra mais a dívida. Agora quando você encontra aquele cara, ele não te deve mais nada. Está perdoado. O Senhor tem mais para mim, o Senhor vai me abençoar, o Senhor vai abrir portas, o Senhor está comigo tal. Você perdoou a dívida. Isso é o perdão bíblico. Não cobro mais. Aquela ofensa saiu do meu coração. Assumi o prejuízo, ficou comigo mesmo, mas o Senhor está comigo e Ele vai me reerguer, está tudo certo, bola para frente, e você perdoa, está perdoado, daqui a pouco você está ali, glória a Deus e tal, está tudo bem. Aí você conserta o carro, você arruma, Deus me deu condição, Deus foi lá, me deu depois que eu perdoei, passou um mês, Deus me deu uma promoção no emprego, eu estou ganhando mais, glória a Deus e tal. O mundo espiritual, o sobrenatural se move quando você obedece a palavra, está perdoado em nome de Jesus, e aí pronto, você conseguiu. 3 meses depois, o cara que bateu o seu carro chega, ô irmão, tudo bem? Tudo bem, amado? Aleluia! Aí, irmão, glória a Deus. Eu vou fazer uma viagem aí. Estava pensando, você não empresta seu carro para mim? E aí? Aí você fala assim, você lembra, porque a Bíblia fala que você conhece a árvore pelo fruto, né? Aí você lembra e você fala assim, vou emprestar não, irmão. Ele olha para você, faz aquela cara de espiritual. Eu sabia o quê? Eu sabia que você não tinha me perdoado de verdade. Ele nem sabe o que ele está falando. Perdoar não é dar um novo acesso à pessoa, é você não cobrar a dívida que ela tinha com você. Alguém te feriu, alguém te magoou, perdoa, 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 perdoa. O Senhor vai te elevar, o Senhor vai te abençoar, perdoa. Agora, você deixar a pessoa entrar de novo na tua casa, comer na tua mesa, ter acesso ao teu coração, é uma escolha tua, irmão. Só que cada um age conforme a natureza. Você sabe aquela história do escorpião e do sapinho? Quem lembra essa história do escorpião e do sapinho? Deu uma enchente lá, aí o escorpião falou, sapo, pelo amor de Deus, me dá uma carona aí. O sapo estava nadando, e aí o escorpião falou, por favor. O sapo falou, eu não, velho, você é escorpião, você vai me picar. Não vou picar, não, eu te prometo. Se eu picar, olha o raciocínio, olha o escorpião inteligente. Ô sapo, se a gente estiver no meio do lago e eu picar você, morre eu e morre você. Eu não vou picar você, cara. Você acha que eu sou doido, eu sou burro? Eu não vou fazer isso. O sapo falou, faz sentido o que ele está falando. Vem aqui. O escorpião subiu nas costas do sapinho e o sapinho estava lá. O escorpião é gente boa. O escorpião, olha só, mudou de vida. Mudou o coração. Escorpião, sangue bom. Daqui a pouco, no meio do rio, o sapo sente o ferrão. Ele olha e fala, que isso, cara? Você falou que não ia me picar. E o escorpião olha para ele e fala assim, me perdoa, velho. Eu não aguentei. É a minha natureza. Sabe o que essa historinha ensina para a gente?
Cada um age conforme a sua natureza. Se é a natureza pecaminosa que domina aquela vida, ele vai agir segundo essa natureza. Eu já perdoei gente, muita gente por aí que me ofendeu, e muitas delas voltaram a ter acesso na minha vida, outras nunca mais. Mas eu perdoei, encontro, abraço, mas não, porque eu estou observando, não mudou não, é só uma aparência. Você tem que ter essa sabedoria. Perdoa de verdade, não seja tolo de dar acesso depois a alguém que ainda está na natureza errada, pecaminosa, mas perdoa. Quando você perdoa, meu irmão, o perdão não libera o outro, o perdão libera você. Amém? Eu vou encerrar com a terceira e última direção para 2026. Qual é a primeira? Vamos ver se você guardou. Tiago 4:7. Qual é a direção de Tiago? Eles vão pôr para a gente ali. Põe a primeira, isso. Qual que é a primeira direção, então? Isso. Então o que eu vou fazer? Eu não vou lutar na força do meu braço mais. O diabo está me atacando. Eu vou me sujeitar a Deus. O diabo deixa ele atacar, irmão. Se sujeita a Deus. Oração, jejum, consagração. Oração, jejum, consagração. Daqui a pouco ele vai picar a mula, porque ele vai ter que encarar Deus. A segunda direção, Hebreus 12:15. Não morda a isca de Satanás. Não deixe essa ofensa continuar dentro do teu coração. 2026, o ano do sobrenatural, você é um crente menos ofendido. Porque as pessoas vão magoar a gente mesmo, irmão. Mas eu escolho se eu vou deixar aquela ofensa ficar dentro de mim. Não. Eu não vou deixar o diabo me arrancar do lugar que Deus me colocou. Em nome de Jesus, está perdoado, libera logo. Você vai continuar vivendo o que Deus tem para você. Senão a semente vira raiz de amargura, te priva da graça de Deus, te perturba, já era. Vamos fazer a última aqui para a gente encerrar o nosso culto, o nosso primeiro culto para a glória de Deus de 2026. Coloca para mim a terceira direção, eu vou encerrar com essa. Romanos 12:20, lê comigo, vamos ler junto? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Então, vem cá, Adaltão. Adaltão é meu amigo querido. Pega uma cadeira, Davi, por favor. Nós vamos encerrar com essa direção. O que nos leva ao sobrenatural é a nossa obediência à palavra. Então, a terceira direção. Senta aqui, Adaltão. O Adaltão é meu amigo, gente, de verdade. Amigo mesmo. Senta aí, Adaltão. Só que aqui na ilustração, o Adaltão vai representar o meu inimigo. Tá bom, Adalto? Beleza? Mais ou menos. É difícil. Ele vai representar o meu inimigo aqui. Ele é meu amigo, mas ele vai representar o meu inimigo. Olha a direção para eu viver o sobrenatural. Se o teu inimigo tiver fome, meu inimigo, o que eu tenho que fazer? Dá-lhe de comer. Como é que a gente alimenta o inimigo? Nós somos crentes. Pudim de leite condensado com veneno? É assim que a gente alimenta o inimigo? Toma essa torta de frango com chumbinho. É isso? Não, nós somos crentes, irmão. Nós alimentamos o inimigo com os nossos frutos, porque a Bíblia diz, pelos frutos os conhecereis. Adaltão, eu passei lá na feira, eu trouxe os meus frutos aqui, para alimentar o meu inimigo. Quem gosta de uva, levanta a mão aí, quem ama uva, uvinha. Essa uvinha é aquela uva doce, maravilhosa, não tem nem semente. Você gosta de uva? Eu amo. Ô, glória, então é bom você gostar mesmo dessa uva aqui. Não tem semente, ela já está higienizada, pronta para o consumo. Abre ela para mim, Adaltão, por favor. Nós vamos então praticar a palavra. Irmão, eu quero viver o sobrenatural, eu não quero ser só um crente cheio de conhecimento, eu quero viver o sobrenatural, eu tenho que obedecer a palavra. A palavra diz então, se o teu inimigo tiver fome, então vamos praticar a palavra. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não, pode deixar que eu dou, eu sei você. A Bíblia não diz, lute contra o teu inimigo, não, a Bíblia diz, dá-lhe de comer.
A Bíblia não diz, peleje contra o teu inimigo. Não, a Bíblia diz, dá-lhe de comer. A Bíblia não diz, faça mal ao teu inimigo. Não, a Bíblia diz, dá-lhe de comer. A Bíblia não diz, olha, você paga na mesma moeda. Não, a Bíblia diz, dá-lhe de comer. Não, pastor, mas você não sabe, pastor. Esse cara é terrível, ele fala mal de mim, ele fala mal da minha mulher, ele fala mal dos meus filhos, ele fala mal da igreja, ele fala mal do meu trabalho, ele fala mal de todo mundo. Não tem problema, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você pratica a palavra, e a palavra diz o quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não, dá-lhe de comer, não desista, não desanime, dá-lhe de comer, dá-lhe de comer. É o que a palavra de Deus diz para nós. Não, pastor, você não entendeu, pastor. Esse cara continua com mentiras, ele continua com maldades, ele continua com difamação, ele continua com calúnia. Esse cara é terrível. Abre a mão aí, meu irmão, abre a mão aí, meu irmão. Oh, aleluia, abre a mão aí, meu irmão. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, querido. O que nos fará viver o sobrenatural é a nossa obediência à palavra de Deus. Não é uma aula de teologia, não é uma pregação maravilhosa, não. O que nos fará viver o sobrenatural de Deus é a nossa obediência à palavra de Deus. E a palavra de Deus fala para a gente alimentar o nosso inimigo com os nossos frutos, irmão. É o que a palavra de Deus diz, cada um só dá o que tem. Mas ele fala mal de mim, mas ele me calunia, mas cada um só dá o que tem, é o que ele tem para me oferecer. O meu inimigo, o teu inimigo lá no trabalho, alguém está falando mal de você, deixa falar. É o que ele tem para te oferecer. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Ele está falando mal, deixa ele falar. Você continue pregando a palavra, você continue ajudando o necessitado, você continue servindo aos seus irmãos, você continue trabalhando na igreja, sendo servo de Deus, você continue sendo sal da terra, luz do mundo, você continua fazendo a obra de Deus, porque vai chegar uma hora em que os teus frutos, eles serão tão abundantes, mas tão abundantes, que até o teu inimigo vai comer dos teus frutos. Então come, olha o que a palavra diz, dá-lhe de comer, não paga o mal, dá-lhe de comer. Quem entende o que está acontecendo aqui, irmão? A palavra de Deus está nos ensinando, cale a boca dos teus inimigos. A palavra de Deus está nos ensinando, cale a boca dos teus inimigos, mas não é pagando o mal com o mal. Cale a boca dos teus inimigos com os teus frutos para a glória de Deus. Ano do sobrenatural não é ano de guardar ofensa renovada, não é ano de ter raiz de amargura no coração renovada. Ano do sobrenatural é ano de continuar alimentando, dando frutos em todos os lados, e os teus frutos serão tão abundantes que os teus inimigos serão alimentados com os teus frutos, e você vai ser tão usado por Deus, que Ele não vai ter nem como falar de você, porque você vai falar assim, você ainda está falando mal de mim? Não, antes que Ele fale, dá-lhe de comer. Você vai continuar alimentando com os teus frutos para a glória de Deus. Eu vou terminar a minha pregação aqui, levanta a sua mão aí, onde você está. Ano do sobrenatural. Irmão, ano de viver algo novo com o Espírito Santo de Deus. Então levanta a sua mão e fala assim, no ano do sobrenatural, eu nunca mais desperdiçarei o meu tempo batendo boca com meus difamadores, mas ao invés disso, eu vou alimentar os meus inimigos com os meus frutos, para a glória de Deus. E nós vamos viver o ano do sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Estamos juntos, renovada? Juntos para viver o sobrenatural, para a glória de Deus. Obrigado, meu amigo. Amém, pastor. Depois disso tudo, Vou pegar duas para minha esposa. a uva é sua, meu irmão, a uva é sua, pode levar. Deus te abençoe, meu irmão. Pastor Davi vai fazer aqui um encerramento. Queridos, ano do sobrenatural é ano de obedecer a palavra. Só obedeça e o sobrenatural vai acontecer.